Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, Migrar TNZ, o seu plano de viver na Nova Zelândia. E hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente, pessoal. Eu tenho feito vídeos muito técnicos, né, trazendo para vocês informações muito específicas sobre requisitos, né, sobre caminhos de imigrar, tipos de vistos, profissões em demanda, enfim. E hoje eu resolvi parar um pouquinho e falar, eu acho que eu vou fazer vou entregar um pouco de informação diferente para vocês que têm interesse aí de imigrar para a Nova Zelândia. E a ideia aqui é trazer um pouco da minha experiência, até mesmo como imigrante, né, pelas etapas que eu passei, o que eu vivi, pelos clientes que eu atendo, pelas etapas que eles passam, né, porque nem sempre todo mundo passa pelas mesmas etapas, cada um tem a sua história para contar, de acordo com a sua particularidade, de acordo com seus pontos fracos, seus pontos fortes, né, os requisitos, de repente um tem um pouco mais de inglês do que o outro já para começar a jornada. E eu trouxe aqui, dentro, obviamente, do que se exige para emigrar, eu queria conversar com você um pouquinho sobre o que você pode adiantar, quais são os fatores que são muito importantes nessa jornada de se imigrar para a Nova Zelândia, que vocês já podem começar a antecipar, né? Eu costumo dizer que na jornada, né, durante o período que você está buscando a sua residência, desde o momento que você sai do Brasil, ou até mesmo a partir do momento de que você decide de fato imigrar para a Nova Zelândia, você vai encontrar, ou você vai ter que atender aos fatores, né, que essa jornada exige que você atenda. A maioria desses fatores, pessoal, são fatores que você tem controle sobre. E poucos são os fatores que você não tem controle sobre. E aí muita gente, né, porque o ser humano tem por si só, a natureza do ser humano, ela faz com que a gente às vezes evite, né, enfrentar certas situações por medo de errar, por medo de falhar ou por acreditar que não vai conseguir. E isso tudo acaba atrasando um processo. Você tem o desejo, mas se você não tiver a ação, esse desejo vai ficar parado ali numa prateleira e o tempo passa, as coisas mudam e você acaba não realizando. Então, pessoal, preste bem atenção. Dentro de um processo de residência, dentro de uma jornada, depende muito mais de você do que de outros ou da própria imigração em dizer para você que você é qualificado, que você tem um perfil. Você está entendendo? Depende de você, pessoal, depende de você. A sua qualificação, a sua idade, a sua experiência de trabalho, o seu nível de inglês, tudo isso depende apenas de você. Então, só para a gente repassar aqui um pouquinho, dentro da categoria Skill Migrant, que é a categoria mais utilizada aí para se imigrar, a gente tem aí 4 fatores fundamentais. Existem outros, mas assim, esses são os 4 que realmente são ali os alicerces para um processo de residência, que é a sua idade, a sua qualificação, a sua experiência de trabalho e o emprego qualificado. Veja bem, eu estou falando de 4 fatores aqui essenciais num processo. Desses 4, o único fator que você não tem controle sobre é conseguir um trabalho qualificado. Por quê? Porque você depende de um empregador para te oferecer uma oferta de trabalho e aí você cumprir com esse requisito. E aí você pensa, não, mas como é que eu começo esse processo? Da onde eu parto? Então vamos lá. Eu tenho feito vários vídeos, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, do que você precisa atender, de requisitos. Então vamos supor que você tenha já uma qualificação, eu não vou nem citar áreas de indústrias, né, de profissões, para que não pareça que eu seja tendencioso. Então você tem uma qualificação A, e aí você pensa, olha, para eu imigrar eu preciso obrigatoriamente validar a minha qualificação. O que você está esperando para validar? Você está entendendo? O que você está esperando para validar a sua qualificação? Você pode validar a qualquer momento. A validação dela não é um processo complicado, pelo contrário, é um processo até relativamente simples, obviamente, desde que a sua profissão não exija registro profissional. Quando exige registro profissional, é uma outra história, pessoal. Aí você tem que falar com o BORE, né? Seria o Conselho Nacional lá da sua profissão, e aí cada conselho tem os seus requisitos. Mas ainda assim, é um processo mais lento, um pouco mais longo, mas você pode fazer, depende só de você. É claro que se a sua profissão não exige registro profissional,
você pode validar sem ter necessariamente que comprovar nenhum nível de inglês. Já as profissões que exigem registro profissional, você tem que obrigatoriamente comprovar o seu nível de inglês, que normalmente varia ali de entre 7 e 8 no IELTS. Normalmente entre 7 e 7,5 no IELTS já é uma boa nota, ou a maioria dos conselhos pedem esse nível aí de inglês no IELTS. Aí você pensa, então eu não tenho nível de inglês no IELTS ainda, a minha profissão exige registro. O que você tem que fazer? Vai estudar o IELTS, vai aprender inglês. Aproveite esse momento, se você está querendo imigrar, porque o plano de imigração não é uma coisa que você vai fazer, eu vou imigrar amanhã. Não é, você tem que se programar, principalmente se você tem família. Né? A gente sabe que estudar inglês no Brasil, você não aprende tão rápido quanto estudar inglês num país, né? Você ali na imersão, como a Nova Zelândia. Mas o que você conseguir aprender agora, você já ganha tempo. Para quando você chegar lá, se chegar num nível mais avançado, talvez você tenha que aprender, e assim, só terminar, só complementar o que você precisa para prestar a prova do IELTS. Por quê? Porque o IELTS na categoria Skill Migrant, ele também é um requisito obrigatório. E uma coisa importante, olha, que eu acho até que é positivo, o IELTS, que tira um pouco a pressão, né, dos aplicantes que buscam a residência na Nova Zelândia. Enquanto em outros países o IELTS te dá pontos, na Nova Zelândia não dá ponto. Então, assim, quanto maior a nota do IELTS que você tirar nos outros países, maior é o ponto que você consegue. Na Nova Zelândia não tem isso. A Nova Zelândia pede o IELTS equivalente, a nota equivalente do IELTS 6,5. Né? Pode ser inclusive o IELTS General, não precisa nem ser o Academic, tá? Que é relativamente um pouco mais fácil. Existem outras provas que também são aceitas, o TOEFL é aceito, o PTE é aceito. Então, é só você verificar qual é a relação da nota do IELTS 6.5 com o TOEFL, por exemplo, ou com o PTE. E aí, obviamente, você faz o teste que você sentiu mais confortável. Eu já tive oportunidade de fazer tanto o IELTS quanto o TOEFL. E, sinceramente, em termos de nível de dificuldade, não tem mais fácil ou mais difícil. Por quê? Porque a prova, né, tanto do IELTS quanto do TOEFL, ela tem particularidade. Se você é uma pessoa que tem mais, no TOEFL, por exemplo, você tem mais habilidades em digitar, o TOEFL provavelmente vai ser a prova mais adequada para você, porque o TOEFL ele é todo no computador. O IELTS ele é todo presencial, é no papel. Então, o seu writing é no papel. O reading, que você tem que preencher lá, escutar e preencher as questões, também é no papel. No TOEFL é tudo no computador. Por outro lado, no IELTS, o teste do speaking é com uma pessoa. No TOEFL, o teste do speaking é também no computador. Você tem um tempo ali. Quando eu fiz o IELTS para emigrar, eu tive até... Porque aí você tem um fator humano na hora que você vai fazer, por exemplo, o speaking, você tem um fator humano. Eu parei na frente da examinadora, ela falou, olha, escolhe né, você escolhe lá tem várias fichinhas com um tema. Ela falou, ó, você tem 2 minutos para pensar sobre o tema e 1 minuto para falar sobre ele. E eu peguei um tema sobre esporte, que é algo que eu sou apaixonado, sempre pratiquei esporte na minha vida inteira. Então foi um tema que, assim, eu dei sorte também de poder falar sobre um momento que para mim foi muito importante no esporte. E eu comecei a falar, e eu me empolguei tanto que deu 1 minuto e eu não tinha concluído ainda o meu pensamento, que você tem que concluir. Daí ela falou, olha, eu vou te dar mais 30 segundos para você concluir. Então teve o fator humano aí. Já no TOEFL, você não tem um fator humano. Deu ali o tempo, ele é automaticamente cortado. Se você não concluir o seu pensamento, você pode perder tempo por isso. Por outro lado, também, se você fizer um speaking muito rápido e sobrar muito tempo, você também pode perder por esse lado. Então, você tem que levar em consideração aí o que você pode... o que você tem de melhor em cada um dos testes e tentar, ou até mesmo tentar os dois, né? Pode ser também que você queira tentar os dois. Mas novamente, um fator que depende de você. Aprender inglês depende de você. Fazer a prova do TOEFL, ou do IELTS, ou do PTE, depende de você. A sua idade depende de você. A sua qualificação depende de você. A sua experiência de trabalho depende de você. A validação da sua qualificação depende de você. Então, olha só, você tem tudo na mão para começar a hora que você quiser. Você está entendendo? Você começa a hora que você quiser. E aí você começa o processo. O único fator que você não tem controle sobre nesse processo todo,
é você conseguir um emprego qualificado, que é um item, um fator obrigatório no processo de residência. É o único. Então, pessoal, se a gente parar para pensar, existem muito mais fatores a favor que você tem controle e consegue realizar do que o que tem um maior desafio. Você entendeu? E encontrar emprego, se você fala inglês, tem um bom perfil profissional, acadêmico, é algo completamente plausível. Porque se não fosse, pessoal, eu não estou aqui para trazer informações. Eu sou Immigration Advisor, eu tenho que ter muita responsabilidade com o que eu passo para vocês. Mas eu vejo isso todos os dias. Eu aplico visto de trabalho toda semana. Obviamente que nesse momento é apenas para quem está na Nova Zelândia, mas no momento pré-pandemia, eu aplicava visto de trabalho quem estava no Brasil. Porque desde que você atenda aos requisitos, o visto tem chance de ser aprovado. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer aqui, no caso vocês, né, que estão nessa jornada, buscando esse caminho, é encarar isso e falar, não, mãos à obra, eu vou fazer. Eu vou validar minha qualificação, eu vou atrás dos meus documentos de experiência profissional, eu vou pedir carta de empregador, eu vou buscar meu imposto de renda dos anos anteriores, aonde tem ali a declaração de que eu trabalhei para a empresa XYZ. Se eu trabalhei como PJ, eu vou atrás do registro da minha empresa, das declarações de imposto de renda da minha empresa, dos contratos que eu tinha com os empregadores que eu trabalhava, por exemplo, como terceirizado. Se eu tenho uma empresa, eu vou organizar os contratos sociais, enfim. Tudo isso depende de você, pessoal. Depende de vocês. Então, esse vídeo aqui foi mais uma reflexão, mais assim, chacoalhar realmente vocês e falar, não, o que o Antônio está falando faz sentido, só depende de mim. Então, por exemplo, se você não tem um nível de inglês, como eu falei, corre atrás. Se você já tem, melhor ainda. Comece a se preparar para o IELTS. Tem vários cursos online, tem muito material, até para quem ainda não teve falam inglês ali intermediário, né, para o pré-avançado ali, para o upper intermediate, mas ainda não tem familiaridade com a prova do TOEFL ou a prova do IELTS. No YouTube tem muita informação, muito material bom para quem está começando. E aí começa por ali, não precisa ir atrás de um curso agora de imediato comprar. Começa por ali, busque o entendimento inicial. Por quê? Porque essas provas, na verdade, elas são provas de pegadinha. Você tem que ter técnica. Já foi comprovado que nativos do idioma, eles fizeram a prova sem ter estudado as técnicas de como fazer e eles não tiraram boas notas, não tiraram notas altas, porque eles não sabiam fazer a prova. Então, essas provas, tanto do IELTS como no TOEFL, como no PTE, não é só saber o inglês, você tem que ter a técnica para responder as perguntas, porque é tudo cronometrado, é com tempo. Então, você precisa desenvolver essas técnicas. Por outro lado, se você ainda não tem o inglês e tenta desenvolver a técnica, você até consegue, mas aí você não consegue tirar as notas que você precisa para chegar lá, por exemplo, num processo de residência. Você entendeu? Essas são as dicas que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que ajude aí vocês de alguma forma, dar uma chacoalhada, a dominar esses fatores que só dependem de vocês. Esse é o mantra. Eu domino esses fatores que só dependem de mim e eu vou correr atrás deles e eu vou fazer, eu vou realizar. Porque não são coisas, e a gente entende que você vai fazer em uma semana. São meses aí aos poucos preparando o seu case, né? O seu histórico todo aí. Às vezes você precisa de 1 ano, 6 meses para se preparar para o IELTS. Pelo nível de inglês que você tem hoje, você vai estudar um General English normal até chegar no nível ali suficiente para você poder se preparar para o IELTS. Não adianta pular etapas. Mas vá atrás. Se esse é o seu sonho, se esse é o seu objetivo, vá atrás e realize, que só depende de você. Tá ok? Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau!